A primeira leitura de hoje termina assim. Repita comigo. Deus é fiel. É até frase de caminhão, né? Só que era bom a gente completar essa frase com o que ela não diz. Deus é fiel. Nós é que não somos. E se somos, male somos. Deus é fiel. Por ele fostes chamados. Por ele fostes chamados a quê? O apóstolo nos diz: a comunhão, com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Isso aqui deveria encher o nosso coração. Deus é fiel. Por ele fostes chamados à comunhão. O que significa isso? Significa que Deus quer que nós sejamos os seus o quê? Amigos. Deus quer que nós tenhamos uma relação com Ele. É por isso que ninguém pode ter uma relação com Deus que é abstrato. As pessoas podem até crer em Deus. Qual é o problema? Senta, menina. Deixa o menino em paz aí. Ele não vai correr não. Deixa o menino correr. Como diz os crentes. Deixa o menino rodar. Então, Ele nos chamou para termos intimidade com Ele. Crer em Deus é só o primeiro passo. Eu preciso ter uma relação com Ele. Então nós poderíamos já nos perguntar: como é que anda a nossa relação de intimidade? Nós o buscamos, nós temos tempo e damos tempo na oração para encontrá-lo. Deus nos chamou à comunhão. E hoje nós celebramos a memória, a festa de Santa Mônica, que é mãe de quem? Santo Agostinho. E quando é que se celebra Santo Agostinho? Amanhã. Hoje se celebra a memória da mãe. Amanhã se celebra a memória do filho. Eu pergunto: qual é a maior angústia que um ser humano pode viver na sua vida? Qual é a maior tristeza que alguém pode viver na sua história? Alguns podem dizer: é ter um câncer. Outros podem dizer: é estar no leito de um hospital. Outros podem dizer: é carregar uma doença que não tem cura. Mas será que tudo isso aqui pode ser uma causa de aflição, quando o que é mais importante se pode perder, que é a alma? O corpo, ele vai dando sinais com o tempo de falta de força, falta de disposição, falta e deficiência de vitaminas. Nós sofremos, vou dizer uma palavra bonita, os achaques. Achaques significa isso, significa as debilidades da nossa natureza, as fragilidades do nosso corpo, os achaques. Se tudo isso já nos causa angústia, se tudo isso já nos causa um medo, o que é que me espera daqui a 20 anos, o que é que me espera aos meus 70, o que é que me espera aos meus 80? Maior preocupação, maior angústia, maior tristeza é quando nós vemos almas que estão se precipitando no inferno e andando longe de Deus. Essa deve ser a nossa maior angústia, de vermos pessoas que caminham longe de Deus, de vermos pessoas que o seu coração, a sua vida não está voltada para a comunhão com o Filho Jesus.
Uma doença nos preocupa? Deve nos preocupar. Mas e uma alma que está afastada de Deus? Celebrar Santa Mônica é olhar para a história da humanidade ao longo da nossa vida também e constatar que tantas e tantas pessoas estão vivendo essa mesma situação que Mônica viveu. A vida de Mônica é uma profecia para nós. A vida de Mônica é para nós um referencial na história da igreja. Porque às vezes as nossas orações parecem que não servem muito. Às vezes parece que nós estamos servindo a Deus com todo o coração, mas parece que quanto mais a gente reza, a gente diz o quê? Mais assombração me aparece. E Mônica viveu isso. Primeiramente viveu isso com seu esposo. Se casou jovem, com um esposo pagão, que só foi se batizar no fim da vida. Teve 3 filhos. E aquele que mais lhe causava dor era Agostinho. Rebelde, um menino inteligente, mas soberbo. Imagine você, vamos supor, que o Natan, eu não sei nem diferenciar quem é quem. É tu, né? Tá bom. Que o Natan diz assim: mamãe, eu vou fazer uma viagem lá para Curitiba. Ah, é, meu filho, que horas é que você vai? Aí ele diz assim: 8 da noite. Ah, então eu vou querer ir com você. Tá bom, mãe, mas eu vou levar a senhora numa igreja primeiro, a senhora reza por mim, pela minha viagem. Aí depois a senhora vai lá ver e a gente se despede. Aí quando é 5 da tarde, o infeliz do Natan pegou o voo e foi-se embora, porque o voo dele, ao invés de ser às 8, seria às 5. É ou não é uma dor para uma mãe? Foi o que Santo Agostinho fez com Mônica. Ele disse: mãe, vá rezar em alguma igreja aí, tal hora eu estou partindo. Quando ela foi rezar, toda piedosa, né? Aí quando ela volta, cadê o menino? Tinha ido embora. Aprontava com Mônica. Certa vez Santa Mônica teve um sonho que ela estava em cima de uma régua. E ela pediu a interpretação daquele sonho, né? E Deus disse assim: a régua é a fé católica. E você está sobre ela, sobre essa régua. Isso significa que onde você estiver, o seu filho lá estará. Aí ela, toda piedosa, foi contar para quem? Agostinho. Agostinho, que não era flor que se cheire, zombava da mãe. Sonho de véia? Bobagem. Na verdade é o contrário. Onde eu estiver é que a senhora vai estar. Desviado, desviado, desviado. Afastado de Deus, não queria saber de igreja. E Mônica viu tantas e tantas vezes aquele menino dar trabalho. E pior ainda, passava ano e entrava ano e passava ano. E Agostinho não dava sinais de conversão. Dói ou não dói? Dói. Angustia ou não angustia? Angustia. E você quer o quê? Largar tudo, jogar para o alto e dizer não dá mais, vou embora, vou desistir. E para a situação ainda piorar, Mônica
ela viu seu filho entrar no caminho da heresia. Uma heresia chamada maniqueísmo. Não vou explicar, mas é uma heresia. Agostinho passou 9 anos no maniqueísmo. Sabe o que é isso? Você passar 9 anos vendo o seu filho se afundando dia após dia no caminho da maldade, do erro, longe da verdade. Foi o que Mônica viveu. E ela já não tinha mais forças, e a força da sua oração não eram as palavras. A força da sua oração eram as suas lágrimas. Tanto é assim que vejam o que é que diz a oração coleta do dia de hoje, porque é muito bonita. Diz assim, repitam comigo: ó Deus, Consolador dos aflitos, que acolhestes em vossa misericórdia as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho. Meus irmãos, quando não der mais para dirigir palavras a Deus, chore. Quando não der mais para falar, quando não tiver mais palavras, o que dizer, o que pedir, chore. Então Mônica era chorosa, chorava pelo filho, e ela só pedia uma coisa. Ela não pedia que o seu filho fosse grande, não pedia que o seu filho fosse reconhecido, elogiado, que tivesse um bom emprego, que tivesse uma boa faculdade, se é que a gente poderia dizer isso, né? Ela não rezava por isso. Ela rezava uma única coisa: que o meu filho receba o batismo e seja um bom cristão. Ela só pedia isso. E olha só, em alguns momentos da caminhada de Mônica, ela se culpava, porque ela dizia: eu acho que eu fui um pouco negligente, dei tanta cultura para o meu filho. E Agostinho era um homem erudito, um homem com um ótimo gabarito, com um ótimo, como diz nos dias de hoje, currículo lattes. Era um homem extraordinário. E Mônica tinha aquele peso. E certa vez ela saindo da igreja, Deus a consola com a palavra de um bispo. Porque aquele bispo já sabia. E ele olha para ela e diz: é impossível que um filho se perca com as lágrimas de uma mãe. É poético, mas ao mesmo tempo é dramático. Dramático porque a gente fica angustiado, querendo que as coisas se realizem assim, para amanhã, para ontem, para hoje, para agora, no automático. Para vocês terem uma ideia, como isso tem gerado pessoas ansiosas. Esses dias uma pessoa me mandou mensagem, e vocês sabem, eu sou padre, eu celebro missa, eu atendo confissão, eu dou unção dos enfermos, eu visito, eu treino, eu como, eu durmo, eu tomo banho. Aí tenho que responder inúmeras mensagens que me chegam. A mensagem da pessoa foi ficando para trás, mas eu li tudo. Eu disse, depois eu respondo. Só que esse depois, a mensagem vai ficando para trás, né? Aí quando foi essa semana, o que foi que aconteceu? Ela saiu do grupo da paróquia. Aí eu disse assim:
fulana saiu porque eu deixei de responder a ela. Aí eu fui no privado dela. Irmã, eu não acredito que você saiu do grupo da paróquia porque eu deixei de te responder. Dito e feito. O que foi que ela disse? Foi, padre, eu fiquei sentida. Eu disse, difícil, né? Porque, infelizmente, a gente está dentro de uma geração que quer as coisas para ontem. Não sabe esperar, se angustia porque não teve uma resposta do padre no mesmo instante, na mesma hora. Aí ela me respondeu, padre, tanto é assim que eu realmente fiquei ansiosa. E vejam o que a ansiedade é capaz de fazer. A pessoa toma decisões sem nem pensar. Veja o que uma pessoa em raiva, sentida, é capaz de fazer. Ela, ao invés de agir racionalmente, vai agir emocionalmente. Se Mônica fosse uma mulher destrambelhada, ela agiria só com o quê? Com o coração, né? O coração tem que estar alinhado à razão. Uma coisa não está separada da outra. Mônica uniu essas duas coisas. Soube esperar o tempo de Deus e soube ver também o fruto das suas lágrimas que regaram toda a história da humanidade até os dias de hoje. Santo Agostinho é filho de uma mulher que tinha os seus joelhos no chão. Eu acho muito bonito aquele movimento que nós temos, que tem se espalhado. Mães que oram pelos filhos. Mãe Mônica foi realmente essa mãe que viu o seu filho convertido. E sabe o que é que Mônica quis depois de ver o seu filho convertido? Partir para a morada eterna. Partir para o céu. Ela disse, eu já cumpri minha missão. Deus me deu aquilo que eu mais pedi, que foi a conversão do meu filho. Pode me levar, Senhor. Já estou feliz. Mas Deus retribui muito mais as nossas lágrimas quando são feitas com persistência, com perseverança. E Agostinho se tornou cristão, depois presbítero, sucedeu a Santo Ambrósio e se tornou bispo, se tornou santo e hoje é doutor da igreja. Santo Tomás cita Santo Agostinho mais de 3.000 vezes. O catecismo da igreja cita Santo Agostinho mais de 80 vezes. Mas ele foi fruto de uma mãe que perseverou na oração. Essa história nos ensina, irmãos, a não desanimarmos das nossas lutas, a continuarmos insistindo, persistindo, mas não desistindo.